Livro, peça e será atendido. Parte 2, processo número 13. Título: Que pensamento faz você se sentir melhor? Use esse processo quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa. Quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor possível. Quando quiser determinar o seu valor de referência emocional. Quando quiser tomar consciência de seu sistema de orientação emocional. Subtítulo em destaque: Escala de valor de referência emocional atual. O processo de que pensamento faz você se sentir melhor? Lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 4, crença, expectativa positiva e número 17, raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Cada questão, na verdade, apresenta dois aspectos: algo que você deseja e a ausência do que você deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando na verdade está concentrando na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei há quanto tempo desejo isso. Porque ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo o assunto inclui dois aspectos: o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no correr deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo de sua vibração. Com alguma prática, você pode conseguir isso. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo a conscientemente identificar a frequência vibrátil de seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica por si só como se sente. Subtítulo em destaque: Quando jogar? São infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua experiência de vida vai ajudá-lo a identificar as questões em que pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada.
subtítulo em destaque. Um exemplo do processo: que pensamento faz você se sentir melhor? Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido, apenas deixando os pensamentos rolarem na mente. Mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com a sua filha porque ela não ajuda nas tarefas domésticas nem toma conta das próprias coisas. Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve: ela, escreva o nome da sua filha, está intencionalmente tentando dificultar minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma as suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevem mais exatamente como se sente no momento, pense: não tenho que ficar catando o que ela larga pela casa. Igual. Devia tê-la educado melhor. Pior. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio. Pior. Para mim, é importante ter a casa limpa. Um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando sua cabeça. Melhor. Eu me lembro bem de que é ser um adolescente. Melhor. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha. Melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha. Pior. Não sei o que fazer a respeito. Pior. Bem, não tenho de resolver isso hoje. Melhor. Há muitas coisas nela que adoro. Melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa. Melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa. Pior. É certo eu querer ter uma casa limpa. Melhor. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Se você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim, vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos de minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você.
porque seus pensamentos são o mesmo que o seu ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com o seu sentimento. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo a começar a entender o poder de seus pensamentos, que eles têm de influenciar tudo à sua volta. Subtítulo em destaque: Abraham, fale-nos mais sobre o processo que pensamento faz você se sentir melhor? Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas, enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que estas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm de se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma, sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas, se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar cozinhas. Agora estamos usufruindo as ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. E chegará a hora em que terá dinheiro e tempo suficientes. O universo vai lhe proporcionar tudo isso, em resposta às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Subtítulo em destaque: não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além da sua crença. Nesse caso, para melhorar o sentimento, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro, porque sabemos que é boa. Ela não combina com a nossa situação atual, mas o dia chegará. Por enquanto, é bom pensar nela. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente e ficar endividado? Ou dizer: isso é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar. Cada pessoa acha o seu caminho. Não há certo ou errado. O que faz você se sentir melhor? Você. Estamos falando de você. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar devendo ou esperar? Esperar? Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque sua cozinha não é tão moderna quanto gostaria? Ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e que vai continuar melhorando, tal como você?
Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Fim do processo número 13. Livro, peça e será atendido. Parte 2, processo número 14. Título: Arrumar a desordem para entender melhor. Você vai usar esse processo quando? Quando ficar estressado com a própria desorganização. Quando sentir que leva muito tempo procurando coisas. Quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar. Quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. Subtítulo em destaque: Escala de valor de referência emocional atual. O processo de arrumar a desordem para entender melhor lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre: número 4, crença, expectativa positiva, e número 17, raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Um ambiente desordenado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabado, cartas sem resposta, contas não pagas, tarefas a fazer, pilhas de papel, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisas, isso vai afetar negativamente sua experiência. Tudo carrega uma vibração própria, e como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre seu ponto de atração. Há 2 grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro: você pode decidir jogar alguma coisa fora e logo depois descobrir que precisava dela. Fica então com medo de jogar qualquer coisa fora. O segundo: percebe que para realmente se organizar levará muito mais tempo do que pretendia, pois todas as vezes que tentou, empacou no meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. O processo de arrumar a desordem para entender melhor elimina esses obstáculos, porque é um procedimento que pode ser realizado de maneira extremamente rápida, sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderá precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e a mesma cor. Assim, empilhadas ficarão em ordem. Sugerimos que comece com um mínimo de 20 caixas, mas talvez precise de um número maior ao descobrir o poder produtivo do processo. Tenha fichas com um alfabeto e um gravador portátil. Primeiro,
junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que quer organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta e concentre-se num objeto e pergunte-se: vou precisar disso imediatamente? Se a resposta for sim, deixe-o onde está. Se não, coloque-o em uma das caixas. Escolha outro objeto e continue o processo. Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira obstáculos de seu ambiente. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo, pacote fechado com cordas de violão, caixa número 1. Ou celular velho, caixa número 2. Se não tiver gravador, pode anotar em um caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral. Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa. Em outra, você coloca roupas. Em uma terceira, fica para miudezas. Não se preocupe muito com a seleção. Apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador ou no caderno em que a caixa está. Mais tarde, você pode passar 1 hora ou menos ouvindo a fita e anotando nas fichas com o alfabeto, de acordo com o item. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque terá registrado onde todas estão. A seguir, arranje um lugar onde colocar as caixas, certificando-se de não ter colocado nelas coisas de uso imediato. Se mais tarde precisar do pacote fechado de cordas de violão, seu cartão vai lhe dizer em que caixa está. Depois de algumas semanas percebendo que não precisou de nada do que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa colocando-a num depósito. Passando mais tempo, talvez, queira se livrar do conteúdo da caixa número 3, deixando-a disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai sentir uma grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre seu ambiente. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizemos então que esse processo não é necessário para elas. Mas, como cada objeto tem sua vibração, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. Subtítulo em destaque: Abraham, fale-nos mais sobre arrumar a desordem para entender melhor. Os seres no estado físico têm o hábito de juntar coisas. Depois, a maioria passa boa parte do tempo procurando o que juntou, o que gera um grande estresse. O vazio provoca tristeza e é por isso que as pessoas muitas vezes tentam preenchê-lo com objetos. Compram mais ou comem mais e usam maneiras criativas para preencher o vazio. Por isso, aconselhamos: livre-se de tudo que não seja essencial para você agora. Se você conseguisse se livrar das roupas que não está usando, doando-as e abrindo mais espaço
As coisas que estão em maior harmonia com você fluirão mais facilmente para a sua experiência. Todos vocês têm a capacidade de atrair, mas, quando o processo é obstruído por coisas que não querem mais, a nova atração é mais lenta e vocês acabam com um sentimento de frustração e sobrecarga. Subtítulo em destaque: Imagine-se num ambiente sem desordem. Nunca foi tão importante visualizar uma casa arrumada. Imagine-se num ambiente bastante claro, um espaço totalmente em ordem, onde você sabe o lugar de cada coisa. Imagine um local arrumado e confortável. Apenas imagine. Seu objetivo é sentir alívio. Esther, de vez em quando, se lembra de sua mãe, cuidando do imenso gramado da casa onde moravam, numa época em que não havia cortadores de grama elétricos. E se lembra especialmente de uma vez em que a mãe cortou a grama, ligou o borrifador para molhar o terreno e se sentou na varanda, usufruindo o que tinha feito. Esther sentou-se ao seu lado e sentiu o cheiro da grama recém-cortada e de terra molhada. E pode perceber um incrível sentimento de paz e felicidade que vinha da mãe. Jerry e Esther experimentam o mesmo sentimento no final de alguns de seus seminários. É o prazer de um trabalho bem feito, como se tudo se alinhasse. Então, o que você tem de fazer, antes de tudo, é achar o lugar que provoca esse sentimento de bem-estar. Se encontrar e a energia se alinhar, então tudo o de que você precisa, clareza, ideias e ajuda, virá fazendo a realidade física se adequar a você. Em apenas 1 ou 2 horas você pode arrumar a desordem de um cômodo. Basta pegar uma coisa de cada vez e colocar na caixa. Sabendo onde as coisas estão, por causa do gravador, uma noite em que estiver pouco ocupado, você pode ouvir a gravação. Com as fichas, saberá que o velho álbum de retratos se encontra numa caixa e, se quiser mostrá-lo aos seus netos, saberá onde encontrá-lo. O poder do processo de arrumar a desordem para entender melhor é a rapidez com que é feito. E haverá menos resistência, porque tudo o que você quiser estará à mão e localizável. Constatamos que a maioria das pessoas que aplicaram esse sistema raramente voltou a precisar das coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-la ou jogá-la fora. Nesse meio tempo, sua vida ficou desobstruída e, assim, livre da resistência. Fim do processo número 14. Livro, peça e será atendido. Parte 2, processo número 15. Título: Carteira. Você vai usar esse processo quando? Quando quiser atrair mais dinheiro. Quando quiser melhorar seus sentimentos atuais em relação a dinheiro para permitir que ele flua mais em sua vida. Quando quiser adicionar mais força a um desejo específico. Quando sentir que falta dinheiro em sua vida.
Subtítulo em destaque: Escala de valor de referência emocional atual. O processo de carteira lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre número 6, esperança, e número 16, desânimo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Talvez as vibrações mais praticadas na sua cultura sejam as relacionadas a dinheiro, pois muitos o veem como um meio pelo qual flui boa parte do seu bem-estar físico. Mas muitas pessoas, sem perceber, se concentram mais na falta de dinheiro do que na presença dele, e assim mantêm-se afastadas do que desejam. O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. O processo da carteira vai ajudá-lo a oferecer uma vibração sintonizada com o recebimento de dinheiro, em vez de afastá-lo. Eis o processo. Coloque uma nota de R$ 100 na sua carteira. Mantenha a carteira o tempo todo com você e sempre que segurá-la, lembre que a nota está ali. Sinta prazer nisso e pense na segurança que ela lhe traz. Ao longo do dia, anote as várias coisas que poderia comprar com a nota de R$ 100. Passando por um restaurante, pense: se quisesse, poderia entrar e ter uma bela refeição. Vendo uma vitrine, pense que, se quisesse, poderia comprar uma roupa, porque tem R$ 100 na carteira. Guardando a nota, não a gastando imediatamente, você recebe a vantagem vibrátil dela, bastando pensar nisso. Se a gastasse na primeira coisa que visse, receberia o benefício de sentir seu bem-estar financeiro apenas uma vez. Mas, se gastar mentalmente os R$ 100, 20 ou 30 vezes num dia, vai receber o benefício do sentimento vibrátil de ter gastado R$ 2.000 ou R$ 3.000. Cada vez que reconhecer ter, bem ali na sua carteira, o poder de comprar uma coisa e outra, sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e seu ponto de atração começa a mudar. Você não tem de ser rico para atrair riqueza, mas tem de se sentir rico. Por outro lado, qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Se você gastar seu dinheiro mentalmente várias vezes, estará praticando a vibração de bem-estar, de segurança, de riqueza e de segurança financeira. E o universo responde à vibração que você alcançou, sintonizando-a com a manifestação da riqueza. Coisas que parecem mágicas vão começar a acontecer assim que você alcançar o maravilhoso sentimento de abundância financeira. O dinheiro que você ganha vai parecer durar mais. Quantias inesperadas de dinheiro começarão a aparecer. Seu empregador vai ter vontade de lhe dar um aumento. Você receberá um desconto numa compra. Pessoas lhe oferecerão dinheiro. Vai descobrir que coisas que queria, pelas quais pagaria, chegarão até você sem qualquer custo. Serão oferecidas oportunidades de ganhar toda a riqueza que acredita ser possível. Com o tempo, você vai ter a sensação
de que uma comporta de abundância se abriu. É um processo simples, mas poderoso, que vai mudar o seu ponto financeiro de atração. Embora não haja limite para o que o universo pode lhe trazer, você tem de se sentir bem em relação a dinheiro para permitir que ele flua na sua experiência. Subtítulo em destaque: Abraham, fale-nos mais sobre o processo da carteira. Não se preocupe se você continuar tendo pensamentos sobre a ausência das coisas, porque é natural que eles ocorram. Ofereça deliberadamente mais pensamentos ligados à riqueza e à prosperidade que deseja. Ao longo do dia, percebendo em quantas coisas poderia gastar seus R$ 100, você estará utilizando intencionalmente a energia não física para aumentar seu sentimento de prosperidade. Alguém uma vez disse: Abraham, está claro que faz tempo que você não tem um corpo físico, pois não se vai muito longe com R$ 100. E nós respondemos: você não entendeu. Se você gasta R$ 100 1000 vezes por dia, gastou o equivalente a R$ 100.000. Você verá como isso vai reforçar o seu sentimento de prosperidade. Seu ponto de atração é a maneira como você se sente. Fim do processo número 15. Livro, peça e será atendido. Parte 2. Processo número 16. Título: Colocar nos eixos. Você vai usar esse processo quando tiver consciência de que a afirmação que acabou de fazer é o contrário do que quer atrair para a sua experiência. Quando quiser estabelecer um ponto de atração mais aprimorado. Quando estiver se sentindo muito bem, mas souber que pode se sentir ainda melhor, e estiver disposto a se empenhar para que isso aconteça imediatamente. Subtítulo em destaque: Escala de valor de referência emocional atual. O processo de colocar nos eixos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 8, tédio, e número 17, raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Sem que você se dê conta, é possível estar concentrado em oposição vibrátil ao que realmente deseja. É como pegar um bastão pelas extremidades. A do que você quer ou a do que não deseja. O processo de colocar nos eixos vai ajudá-lo a tomar consciência da extremidade do bastão que você está realmente ativando e a escolher mudar para a outra. Há uma grande variação de vibração entre uma extremidade e outra, e o processo de colocar nos eixos muitas vezes é o primeiro passo para começar a mudar seu hábito de vibrações, porque vai ajudá-lo a definir mais claramente o que deseja. Por exemplo, quando você está doente, claramente quer estar bem. Quando não tem dinheiro suficiente,
Sabe claramente que quer mais dinheiro. Dirigindo sua atenção para o que realmente quer e mantendo sua atenção no que realmente quer, vai começar a vibrar ali. No início, sua consciência do que não quer o ajuda a identificar o que quer. Mas, ao falar o que deseja, sua vibração pode não combinar com suas palavras, porque você ainda está concentrado no que não quer. E aí que entra o processo de colocar nos eixos. Quando tiver sentimentos negativos, o que o faz saber que está concentrado em algo não desejado? Você vai parar e dizer: sei o que não quero. Então, o que é que eu realmente quero? Com o tempo, concentrando-se no que deseja de fato, sua vibração sobre o assunto vai mudar. E a vibração aprimorada irá aos poucos se tornar seu pensamento dominante. Aproveitando os resultados positivos que se seguirão ao processo de colocar nos eixos, se você der total atenção ao que realmente quer, é impossível deixar de receber, porque a lei da atração garante que qualquer coisa que você esteja predominantemente concentrado fluirá na sua experiência. Subtítulo em destaque: Abraham, fale-nos mais sobre o processo de colocar nos eixos. A coisa mais importante a lembrar é que você atrai a sua experiência por causa dos pensamentos que oferece. Os pensamentos são como ímãs. Um pensamento vai atrair outro, e mais outros, até que finalmente você terá a manifestação concreta da essência vibrátil de qualquer assunto em que tenha pensado. Se já passou, e sabemos que passou pelo que considera uma emoção negativa, como medo, dúvida, frustração ou solidão, o que está experimentando nela é resultado de um pensamento que não vibra numa frequência em harmonia com o seu eu interior. Se você sentasse sobre seu pé, cortando a circulação do fluxo sanguíneo, e se pusesse um torniquete em volta do pescoço, restringindo o fluxo de oxigênio, logo veria as consequências desta restrição. Da mesma forma, quando tem um pensamento que não estão em harmonia com o seu conhecimento maior, o fluxo da força vital, a energia que vem do seu eu interior para o seu aparato físico, é sufocado ou restringido. O resultado é que você passa por uma emoção negativa. Se permitir que isso continue por muito tempo, seu aparato físico vai deteriorar. Por isso dizemos que toda doença resulta da permissão da emoção negativa. Subtítulo em destaque: Mude do indesejado para o desejado. Quando você tem um sentimento negativo, esta é uma boa ocasião de identificar o que quer. Pare e diga: tem alguma coisa importante aqui, pois estou sentindo uma emoção negativa. Preciso me concentrar no que quero. Ao fazer a mudança, a emoção e a atração negativas vão parar, dando lugar à atração positiva. Seus sentimentos se transformarão e você passará a se sentir bem. Esse é o processo de colocar nos eixos. Um jovem pai nos procurou e disse: Abraham, meu filho faz xixi na cama
e já está grande para isso. Tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Perguntamos: quando você entra no quarto de manhã, o que acontece? Ele respondeu: quando vejo a cama molhada, sei que aconteceu de novo. Indagamos: como você se sente? Ele suspirou, desapontado, depois zangado e frustrado, porque continua a acontecer. Então afirmamos: ah, você está perpetuando o problema. Ele indagou ansioso: o que devo fazer? Perguntamos: o que você diz para o seu filho? O pai respondeu: mando ele sair da cama e entrar no banho. Digo que já está muito grande para fazer xixi na cama e que já conversamos sobre isso. Então aconselhamos o pai: quando entrar no quarto e sentir uma emoção negativa, ao perceber o que você não queria voltou a acontecer, pare e pergunte-se o que realmente quer. E concentre-se os pensamentos no seu desejo antes de ir adiante. Você verá que tudo vai melhorar. O que é que você realmente quer? Ele respondeu: quero que meu filho acorde feliz, seco e orgulhoso de si, não envergonhado. Então acrescentamos: ótimo! Tendo esse tipo de pensamento, o que está vindo de você estará em harmonia com o que quer, não em desarmonia. E você também estará influenciando seu filho de forma mais positiva e poderosa. Assim, você dirá coisas como: ah, isso faz parte do crescimento. Todos nós passamos por essa fase. Você está crescendo e logo vai resolver isso. Agora saia da cama e entre no banho. O jovem pai nos telefonou poucas semanas depois dizendo que o filho não molhava mais a cama. Como vê, é simples. Quando você se sente mal, está no processo de atrair algo que o desagrada, porque está concentrado na falta daquilo que deseja. O processo de colocar nos eixos é a decisão consciente de identificar o que você deseja. A emoção negativa é útil, porque pode alterar para o fato de você estar atraindo o negativo. É como uma sirene. É parte do seu sistema de orientação. Recomendamos veementemente que você não se culpe por ter emoções negativas, mas quando as identificar, pare e diga: estou tendo emoções negativas, o que significa que estou em processo de atrair o que não quero. O que realmente quero? Uma forma simples seria afirmar: quero me sentir bem. Sempre que estiver se sentindo mal, pare e diga: o que eu quero é me sentir bem. Se você oferecer isso, os pensamentos começarão a vir do lado positivo. E como um pensamento puxa o outro, que puxa outro, e assim por diante, você logo estará vibrando na frequência em harmonia com o seu saber maior. E estará tomando impulso em termos de criação positiva. Subtítulo em destaque: pensamentos se conectam a pensamentos, que se conectam a pensamentos. Vamos voltar à imagem das extremidades do bastão. Quando você segura a extremidade negativa por muito tempo, fica vulnerável aos pensamentos negativos que o cercam
e corre o risco de não se dar conta de que suas emoções negativas são um sinal de que está atraindo o negativo. Mas no momento em que toma consciência disso e deseja deliberadamente sentir-se bem, consegue largar essa extremidade e concentrar-se na positiva. Assim, os processos de colocar nos eixos e o do livro dos aspectos positivos são oferecidos para ajudá-lo a reconhecer, nos primeiros estágios, que você está segurando a extremidade negativa do bastão e que pode soltá-la imediatamente e procurar a positiva. Já que falamos da maneira como os pensamentos se conectam uns aos outros, queremos destacar um ponto que talvez você não tenha percebido. É muito mais fácil ir de um pequeno pensamento que o faz se sentir bem para outro que o faz se sentir bem, e para outro que o faça se sentir bem, do que estar num lugar onde se sinta mal e de lá ir para um lugar onde se sinta bem. Subtítulo em destaque: Salve a si mesmo. Nós o estimulamos a praticar o exercício de colocar nos eixos. Você tem duas alternativas. A primeira consiste em passar o dia sem ter ideias claras sobre o que quer, exposto a influências externas de que não gosta e só procurando mudar o eixo ao sentir as respostas negativas. A segunda é decidir conscientemente, logo no começo do dia, que irá procurar deliberadamente os aspectos positivos de qualquer questão. Cada vez que um pensamento ou emoção negativos quiserem tomar conta de você, o encontrarão preparado para identificá-los e mudar. Salve a si mesmo. Concentre-se no que faz você se sentir bem. O processo de colocar nos eixos é uma ferramenta que vai trazer o que você deseja. É o processo através do qual você decide conscientemente: sim, quero procurar o que desejo e não vou mais olhar na direção da falta. O processo de colocar nos eixos é contínuo, hora a hora, segmento por segmento, sempre escolhendo o positivo. É a maneira de você se sentir bem e a maneira de conseguir qualquer coisa. Fim do processo número 16.